Olá pessoal, aqui é a professora Fernanda Carini de novo e nós vamos continuar introduzindo o nosso componente curricular Tecnologia das Fermentações. Na aula passada, nós comentamos que o bioprocessamento é uma parte essencial de muitas indústrias alimentícias, químicas e farmacêuticas, e que as operações de bioprocessamento fazem uso de células microbianas, de células animais, de células vegetais ou de componentes celulares, como as enzimas. Nós citamos vários produtos que podem ser produzidos pelo bioprocessamento, como álcool, solventes orgânicos, antibióticos, alimentos e até mesmo vacinas. E hoje nós comentaremos sobre as etapas para o desenvolvimento dos bioprocessos, utilizando como exemplo um produto recombinante. Antes de começarmos a falar sobre as etapas de formação de um produto, antes de começarmos a discutir sobre cada uma das etapas de um bioprocesso, nós vamos introduzir explicando que os processos fermentativos, apesar de produzirem produtos os mais diversificados possíveis, eles são muito semelhantes entre si. Geralmente, eles acontecem dentro de um bioreator, que é aquele sistema de contenção, aquele sistema físico de contenção que nós explicamos na aula anterior. E esse bioreator ele vai fornecer as condições necessárias para que aconteça o bioprocesso. Ele vai controlar o pH e a temperatura, ele vai conter dentro dele um meio específico que vai fornecer os nutrientes, as fontes de carbono e de nitrogênio para as nossas células, para que as nossas células possam crescer. Existem diferentes tipos de bioreatores que nós vamos aprender neste componente curricular, assim como existem diferentes tipos de meio de cultivo, podem ser amiláceos, podem ser sacaríneos, podem ser oleaginosos, podem ser derivados de biomassa lignocelulósica. Então, existem diferentes meios de cultivo. E assim como existem diferentes biocatalisadores, diferentes tipos celulares, diferentes enzimas que podem estar atuando neste processo fermentativo, mas a base é sempre a mesma. É um bioreator contendo um meio de cultivo específico, contendo um biocatalisador em que vai acontecer a nossa reação para a formação daquele produto. No entanto, é necessário, como nós já comentamos, otimizar este processo. Então, antes de um processo fermentativo ele ser estabelecido, é necessário que o micro-organismo, que o nosso biocatalisador, ele seja isolado, em alguns casos que ele seja modificado, que ele seja otimizado, de modo que ele produza o produto desejado nas quantidades comerciais. Para isso, devem ser consideradas algumas características biológicas da nossa célula, das nossas enzimas, que podem ser uma restrição ao bioprocessamento, como as características de termoestabilidade da enzima e de susceptibilidade à inibição do substrato. Os biólogos, eles também devem considerar alguns aspectos de engenharia durante a seleção e a manipulação dos micro-organismos. Por exemplo, eles devem verificar se o micro-organismo não produz um caldo extremamente viscoso. Isso pode complicar no processo de agitação para a aeração do meio, porque se o meio for muito viscoso, vai ficar mais complicado de ser agitado, vai requerer mais energia para a agitação, mais força mecânica, e, consequentemente, isso pode impossibilitar a oxigenação daquele meio. Além disso, nós também temos que considerar a permeabilidade celular, temos que avaliar esse quesito, porque algumas células, como as células animais, elas são muito frágeis às forças mecânicas do bioreator. Então, seria necessário escolher outras formas de agitação, de aeração daquele meio, que não a aeração mecânica, porque senão a célula iria se romper, ela iria sofrer cisalhamento. Uma das formas seria agitar este bioreator pneumaticamente, injetando bolhas de ar neste bioreator para que o meio ele se movimente.
e assim ele se oxigene e que todas as células recebam os nutrientes necessários. Então, é um quesito também a ser avaliado. E um outro ponto também que deve ser avaliado são os meios de cultivos. Esse pode ser também um grande empecilho, porque alguns micro-organismos eles podem ser fastidiosos, ou seja, eles podem requerer um meio de cultivo muito caro, podem requerer muitos nutrientes. E nestes casos, o rendimento e também o custo do processo pode ficar bem mais caro e pode ser bem mais complicado de se recuperar, sendo necessárias algumas etapas bem especiais para esterilização do meio ou para mesmo o processo de downstream, o processo de recuperação do produto. Então, só recapitulando, devem ser consideradas as características biológicas das células e das enzimas e também os aspectos de engenharia desse processo para você começar a escolher qual será o seu biocatalisador e como que você vai proceder dentro do seu processo, como que você vai escolher qual que será o bioreator, quais que serão os meios, tudo deve ser muito bem pensado para que o seu processo ele seja rentável. Então vamos agora discutir as etapas para a formação dos processos? Como eu disse no início da aula, hoje nós mostraríamos as etapas para a produção de um produto derivado da tecnologia do DNA recombinante, de um produto recombinante. Nós já conhecemos alguns produtos recombinantes, como a insulina, o hormônio de crescimento, o interferon, e nós vamos ver quais que são as etapas para produzir. Nessa figura você consegue visualizar todas as etapas, ela vai de 1 ao 17, e nós vamos explicar cuidadosamente cada uma delas. Então, pessoal, as primeiras etapas, que vão de 1 a 11, são etapas voltadas para a manipulação genética do organismo hospedeiro. Vocês já estudaram essa parte de manipulação genética, de transformação celular, com muito detalhe em biologia molecular e também em engenharia genética. Vocês têm componentes curriculares só voltados para isso, mas aqui nós vamos explicar brevemente porque é uma etapa introdutória para o nosso processo fermentativo, cujo objetivo é a produção de um produto recombinante. Então, a primeira etapa é produzir o micro-organismo recombinante. Neste caso, como nós estamos utilizando como exemplo a produção de insulina, nós vamos utilizar o gene de um animal. Esse gene ele está localizado no cromossomo. Então, existem várias etapas para extrair o cromossomo, o DNA deste animal, e depois vão ser utilizadas enzimas de restrição para selecionar qual é o gene de interesse. Em paralelo, serão cultivados os micro-organismos que vão ter os plasmídios, lembrando que plasmídios são pedaços de DNA circulares que eles são independentes do cromossomo da bactéria e eles vão se multiplicar independentemente da divisão celular. Eles são muito utilizados como vetores de transformação por causa das suas características. E eles vão selecionar este plasmídio e vão também fazer cortes neste plasmídio com as enzimas de restrição. Depois, eles vão utilizar uma enzima chamada de ligase para ligar esse gene de interesse no seu plasmídio, formando assim o plasmídio recombinante, que é o nosso vetor contendo o gene de interesse. Vão existir outras partes aqui também que vão ser muito interessantes na hora de selecionar as células que foram realmente transformadas, mas para isso eu vou indicar na videoteca um vídeo que eu preparei para vocês, para outra disciplina, claro, que vai explicar exatamente essa parte de transformação celular, que não é o caso nós explicarmos isto agora. Mas depois irão existir uma etapa para a transformação celular, que pode ser por eletroporação, por bombardeamento de DNA, que é a biobalística, ou por microinjeção, em que o plasmídio recombinante ele vai ser inserido na nossa célula de E. coli, no nosso exemplo.
Depois ela vai ser cultivada, vai ser selecionada, aquela que realmente foi transformada. E depois de várias divisões celulares, aí a gente vai chegar na próxima etapa. Mas o que vale mesmo dizer aqui é que, neste caso, essa etapa de engenharia genética ela é realizada em laboratório, em uma escala muito pequena e por cientistas que são treinados em biologia molecular e bioquímica. As ferramentas que vão ser utilizadas vão incluir placa de Petri, micropipetas, centrífugas, quantidades em nano ou microgramas de enzimas de restrição, de ligase, géis de agarose. Esses materiais, esses reagentes, essas vidrarias que vocês já utilizaram nos componentes curriculares de engenharia genética ou de biologia molecular. E os parâmetros de maior importância aqui, nestas fases iniciais de 1 a 11, são a estabilidade das cepas construídas e o nível de expressão do produto desejado. Então, são esses parâmetros aqui, essas características aqui, que nós temos que avaliar, certo? Então, pessoal, após a etapa de clonagem, que é a inserção do DNA recombinante na célula e a seleção daquelas células que foram realmente transformadas, o crescimento e as características de produção das células, ela deve ser medida em função do ambiente. Aí a gente chega na etapa 12, que é a etapa do cultivo em pequena escala. Nesta etapa, vão ser necessárias habilidades práticas de microbiologia e de cinética, que vocês já adquiriram ao longo do curso. A cultura, o cultivo do micro-organismo, ele vai acontecer em pequena escala, principalmente utilizando frascos de agitação, os nossos famosos Erlenmeyers, de 250 ml ou de 1 litro de capacidade. Nesta etapa, serão determinadas qual a composição do meio, qual o pH, a temperatura e outras condições que vão permitir o crescimento e a produtividade ideais. Os parâmetros calculados aqui, principais, são a taxa de crescimento celular, a produtividade específica e o rendimento do produto. Então, pessoal, na etapa 12, a gente consegue ter uma ideia sobre quais que são as condições de cultivo, qual que é a fisiologia do nosso micro-organismo, como que ele vai se comportar. Quando a gente consegue adquirir essas informações, a gente pode começar a nossa etapa de ampliação do nosso processo. O primeiro estágio para o escalonamento, ele pode acontecer em um bioreator de bancada. O volume desse bioreator geralmente vai ser entre 1 ou 2 litros e ele vai ser equipado com alguns instrumentos para medir a temperatura, o pH, a concentração do oxigênio dissolvido, a velocidade do agitador e outras variáveis do processo. Assim, é mais fácil monitorar as culturas em um bioreator de bancada do que em um frasco, como no exemplo anterior. Porque no bioreator de bancada, como nós já falamos, vão ter esses sensores que vão permitir um maior controle do processo. As informações que vão ser coletadas neste caso vão ser sobre os requisitos de oxigênio das células, a sua sensibilidade ao cisalhamento, suas características para a formação de espuma, lembrando que a formação de espuma é um fator bem interessante, pois caso ela ocorra, será necessário o uso de antiespumantes ou será preciso recalcular o tamanho do bioreator na etapa de escalonamento, porque as espumas elas vão ocupar um volume e isso pode levar até mesmo à contaminação do meio de cultivo. E também podem ser avaliados outros parâmetros que nós não citamos, vários outros parâmetros. Nessa etapa, é possível verificar as limitações que vão ser impostas pelo bioreator para o crescimento do nosso micro-organismo e também para a sua produtividade. Esta situação ela é avaliada através de diversos parâmetros, como o coeficiente de transferência de massa, tempo de agitação, tempo de mistura, retenção de gás, taxa de consumo de oxigênio, dentre outros. Nesta etapa, vai ser decidido se a cultura ela
ela é melhor ser operada em batelada, em semibatelada ou em um processo contínuo. E vocês vão estudar essas formas de condução de processo futuramente ainda neste componente curricular, porque esta forma de condução do processo é muito importante em tecnologia das fermentações. Nessa etapa também nós já podemos ter uma ideia sobre a viabilidade econômica do nosso processo. Então, pessoal, depois da fase inicial de escalonamento, que acontece no bioreator em escala de bancada, no bioreator de bancada, vai acontecer uma nova ampliação do sistema, em que ele vai ser levado para um cultivo em escala piloto. Os bioreatores de escala piloto, eles geralmente vão ter um formato, um design semelhante àquele que funcionou melhor na escala de bancada. Ou seja, esses bioreatores eles vão ser construídos de acordo com as especificações que nós conseguimos determinar dentro do protótipo de bancada. Geralmente eles vão ter um volume bem maior, de 100 a 1000 litros, e o objetivo desses estudos vai ser exatamente apenas avaliar qual que foi a resposta das células a esse aumento de escala. Aumentar apenas o tamanho do bioreator parece ser meio trivial, só que essa etapa é muito importante, porque com o aumento da escala, o desempenho microbiano ele pode ser extremamente afetado. Então, é necessário passar para um cultivo em escala piloto antes de levar para um cultivo em nível industrial. Essa etapa é muito importante. Geralmente, os bioreatores eles buscam seguir o princípio da similaridade, que é manter alguma característica do bioreator de bancada, seja a geometria do bioreator, seja o método de aeração, de agitação, seja o projeto do impulsor, que são as pás que vão movimentar aquele meio, sejam manter algumas características que vão ser semelhantes nos pequenos bioreatores e nos bioreatores maiores. E nesta etapa também é possível reavaliar algumas projeções econômicas e por isso que é muito importante. Então, pessoal, o projeto de operação em escala industrial ele vai começar quando a escala piloto for concluída. Esta etapa ela é claramente o território para o engenheiro de bioprocessos, que pode projetar e testar o reator e os serviços auxiliares de instalação, que vai incluir o fornecimento de ar, o gerador de vapor, as linhas de fornecimento, as instalações de preparação e esterilização do meio de cultivo, o fornecimento da água para o resfriamento, o arrefecimento, a rede de controle do processo. Uma atenção é necessária para garantir que a fermentação ela possa ser realizada asepticamente. Além disso, quando se trabalha com células recombinantes ou com micro-organismos patogênicos, o projeto ele precisa também avaliar e refletir quais que são os requisitos para a contenção desses organismos e para a segurança do processo. Então, aqui nós já chegamos na parte em que o nosso processamento, o nosso produto, ele está sendo produzido em escala industrial. E depois que ele chega a ser produzido em escala industrial, nós também temos que nos preocupar em como recuperá-lo, em como purificá-lo. Essa etapa de processamento, que está na etapa 16, ela é muito importante e ela também é conhecida como processamento downstream. Então, depois que vai sair do fermentador, esse caldo fermentado, ele precisa ser tratado e ele vai passar por uma série de etapas até resultar no produto final, que é o nosso produto purificado, que vai ser o produto que vai ser comercializado. A recuperação do produto, ela costuma ser difícil e cara, e para alguns produtos em que são derivados de DNA recombinante, a purificação ela chega a ser responsável por 80% a 90% do custo total do processamento. Os procedimentos
reais que são utilizados para o processamento downstream, eles vão depender da natureza do produto e também da natureza do meio de cultivo que você utilizou. E geralmente vão ser utilizados processamentos físicos, químicos ou métodos biológicos. Isso vai depender muito. Além disso, muitas operações que são padrão no laboratório, elas às vezes nem podem ser aplicadas em escala industrial, não são possíveis de ser escalonadas. E os procedimentos comerciais que geralmente são utilizados para a purificação do produto são a filtração, centrifugação e flotação, que são utilizadas para a separação das células do líquido do meio de cultivo. Também temos o rompimento mecânico das células, caso o nosso produto de interesse seja intracelular. Temos também a extração por solvente, cromatografia, filtração por membrana, adsorção, cristalização, secagem. São vários processos que podem ser escalonados. Além disso, nós também temos que nos focar aqui na parte do descarte do efluente, que esse descarte acontece após a remoção do produto desejado e ele deve acontecer de maneira biotecnológica. O efluente tem que ser tratado antes de ser eliminado e, se possível, ele tem que ser reaproveitado. E como nós já mencionamos, assim como o design do bioreator, ele tem que ser realizado em várias etapas, escalonado, testado. As técnicas também aqui que são aplicadas para a purificação, elas devem ser testadas em pequena escala e serem escalonadas para verificar a sua eficiência. Assim, essa etapa, a etapa 16 de recuperação do produto, ela vai exigir cientistas formados em química, bioquímica, engenharia química, química industrial ou biotecnólogos que tenham conhecimento sobre estas áreas. E, essa etapa ela vai desempenhar um papel muito importante para a recuperação do produto e para a escolha do sistema de purificação mais eficiente. Então, essa é a etapa de recuperação do produto. Então, pessoal, depois que o seu produto é recuperado, em que ele é isolado e purificado, em que ele vai ter uma pureza suficiente, ele vai ser empacotado e comercializado. No entanto, essa parte, antes de chegar na comercialização propriamente dita, são necessários tomar alguns cuidados, algumas precauções. Por exemplo, se você estiver produzindo um produto novo, ou tipo um produto farmacêutico, como hormônio de crescimento, proteínas recombinantes, agentes terapêuticos, esse seu produto, antes de ser comercializado, precisa passar por uma série de testes que vão garantir a sua eficiência, a sua eficácia e a sua segurança. Estes testes são realizados por ensaios clínicos que vocês vão estudar com mais delicadeza e destreza na disciplina de toxicologia. Os produtos alimentícios também precisam ser testados e verificados antes da comercialização. E se você estiver trabalhando com micro-organismos geneticamente modificados, vão existir uma série de medidas de segurança e medidas de precauções que precisam ser tomadas. Então, conforme nós conseguimos perceber neste exemplo que nós explanamos na aula de hoje, uma gama de disciplinas elas estão envolvidas no bioprocessamento. Então, os cientistas, os biotecnologistas, vocês que vão trabalhar nessa área, vocês precisam ter um conhecimento muito bom sobre diversos aspectos, tanto biológicos, quanto químicos, físicos, de engenharia e às vezes até de questões médicas. Por isso que eu falo, o bioprocessamento ele é integrado, ele está integrado em diversas disciplinas. E era isso que eu queria discutir com vocês hoje. Caso tenha ficado alguma dúvida em relação a alguma etapa do processo, podem entrar em contato comigo por e-mail ou pelo meu número pessoal. Eu espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje e muito obrigada pela atenção até aqui.